Olha, quando a gente fala em saúde bucal, a primeira coisa que vem à cabeça é escova de dente, fio dental, não é mesmo? Mas e se a raiz do problema estiver, na verdade, bem longe da boca? Em um lugar que, olha, quase ninguém suspeita. Pois é, vamos mergulhar nessa história para entender isso melhor. 50%. É um número enorme. Pode até parecer exagero, mas não é não. A doença periodontal é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. A gente está falando de metade da população adulta do mundo sofrendo com isso. Metade. É gente pra caramba. Então sim, é um problema bem sério e que a gente precisa prestar atenção. Aí a pessoa pensa, ah, tá fácil, é só caprichar na escovação, passar mais fio dental, certo? Bom, nem sempre. E se mesmo com a higiene impecável, sabe, aquela de manual, o problema continuar aparecendo? Pois é, a causa real pode estar escondida onde a gente menos espera. Então, vamos começar a desvendar esse mistério. A ciência avançou bastante e hoje a gente sabe que a história da doença na gengiva ela é bem mais complexa do que aquele papo antigo de que a culpa é só da placa bacteriana. Vamos entender isso direitinho. Olha, por décadas, a história que contavam pra gente era super simples, né? A placa bacteriana era a grande vilã. Aí vinha o dentista, o herói, removia a placa com uma boa limpeza e pronto, problema resolvido. Fim de papo. Mas será que o buraco é tão embaixo assim? É aí que a coisa começa a ficar estranha, porque começaram a aparecer aqueles casos que simplesmente não fechavam a conta. Sabe, pessoas super cuidadosas como higiene bucal de dar inveja mesmo, mas que viviam voltando no consultório com o mesmo problema. Tártaro, gengiva inflamada, de novo e de novo. Alguma peça nesse quebra-cabeça estava faltando com certeza. E aqui, gente, tá a grande virada de chave. A gente sai daquela visão antiga de guerra contra a placa para uma visão totalmente nova. Pensa assim, a boca é como um jardim. Na visão antiga, o foco era só arrancar as ervas daninhas, a placa. Na visão nova, a gente entende que o problema talvez seja o solo, o ambiente inteiro que está desequilibrado. Então, a solução não é só remover a placa, é reequilibrar o sistema todo. Faz muito mais sentido, né? Tá, mas onde é que começa esse desequilíbrio todo? A resposta, olha, pode ser uma surpresa para muita gente. A gente vai precisar olhar para um lugar que, à primeira vista, parece que não tem nada a ver com a boca. Sim, estamos falando do nosso intestino. A palavra-chave aqui é disbiose. Imagina o corpo como uma grande orquestra, onde todos os micróbios tocam em harmonia. A disbiose é quando essa orquestra desafina, vira uma bagunça. E essa bagunça afeta tudo, a absorção de nutrientes, a saúde como um todo e pode deixar o intestino mais permeável, vazando substâncias inflamatórias para a corrente sanguínea. E olha, isso não é achismo não, já tem muita pesquisa mostrando essa conexão direta. Um intestino que não tá legal pode sim causar inflamação lá na gengiva. É como se a inflamação pegasse uma carona na corrente sanguínea e fosse parar, adivinha onde? Na boca. Ok, e para quem gosta de provas mais concretas, digamos assim, existe um marcador no sangue que é uma pista e tanto sobre a saúde da gengiva. Vamos ver como isso funciona. O nome do suspeito é homocisteína. Em níveis normais, tudo bem, ela tá ali de boa. O problema é quando os níveis dela sobem muito. Aí ela vira tipo um vândalo, sabe? Que sai danificando o que vê pela frente. As paredes das artérias e, claro, a base dos nossos dentes. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo prático. Pensa numa pessoa com diabetes que usa um remédio chamado metformina. Esse remédio pode fazer os níveis de vitamina B12 caírem. Acontece que a B12 é essencial para, digamos, neutralizar a homocisteína. Sem B12 o suficiente, a homocisteína se acumula e aí começa a festa da inflamação pelo corpo todo. Inclusive, claro, nas gengivas. Tá vendo como as coisas se conectam? Mas calma, tem notícia boa. A gente tem como lutar contra isso. E as nossas melhores armas podem estar naquilo que a gente come e, em alguns casos, em alguns suplementos-chave que fazem uma baita diferença. Então, vamos montar o nosso kit de defesa nutricional. Primeiro, o complexo B. Ele é tipo o time da paz, que entra para baixar os níveis daquela homocisteína. Depois, a vitamina D. Pensa nela como o maestro do sistema imune, que ajuda a acalmar as coisas para não ter reação exagerada. E por último, o ômega 3. Esse é o bombeio do corpo, que chega para apagar os focos de incêndio, ou seja, a inflamação. Mas olha, um ponto importantíssimo aqui. Atenção! Nada disso substitui o dentista, ok? Esses suplementos são um apoio, um baita reforço para o tratamento profissional. Não é fórmula mágica, é um trabalho em equipe. Nutrição de um lado, cuidado odontológico do outro.
Beleza. Agora vamos dar um passo para trás, tipo dar um zoom out para a gente ver o quadro completo. Porque a saúde da boca não está isolada, né? O nosso corpo é um sistema todo interligado. Para construir uma saúde de ferro, a gente precisa pensar em 4 pilares. Primeiro, uma dieta anti-inflamatória. Traduzindo, menos industrializados, mais comida de verdade. Segundo, atividade física regular. O corpo foi feito para se mexer. Terceiro, sono reparador. Dormir bem não é luxo, é necessidade. E o quarto, a suplementação direcionada quando precisa. Esses 4 juntos são a base para tudo. Essa frase aqui é perfeita. Resume a ideia toda. O objetivo não é sair matando tudo que é micróbio na boca numa guerra antimicrobiana. Não. A meta é buscar um equilíbrio pró-microbiano, ou seja, criar um ambiente legal para as bactérias boas viverem felizes. Porque aí elas mesmas ajudam a manter as ruins na linha. É uma questão de harmonia, não de destruição. E é exatamente por isso que aqueles enxaguantes bucais super fortes que prometem matar tudo podem ser um tiro no pé. Sabe por quê? Eles matam as bactérias da superfície sim, só que essas bactérias mortas viram basicamente comida para as bactérias piores que estão mais escondidas lá embaixo. Ou seja, o tiro sai pela culatra e o problema pode acabar piorando. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas a jornada de verdade começa agora. O ponto principal é: conhecimento empodera. E a chave para uma saúde bucal de verdade é a parceria com os profissionais de saúde. Com esse tipo de informação, a próxima visita ao dentista pode ser completamente diferente. Abre espaço para uma nova conversa. Para perguntar sobre saúde de forma geral, para entender as conexões, a pessoa deixa de ser só um paciente passivo e se torna parte ativa do próprio cuidado. É uma mudança e tanto. Parem um pouco para pensar nessa frase. Salvar um dente natural é salvar um órgão do corpo humano. É forte, né? Porque é a mais pura verdade. Um dente não é só um pedaço de osso na boca, é um órgão vivo, complexo, com uma função vital para o nosso corpo. Cuidar dos dentes é cuidar da saúde como um todo. Então, para fechar, fica essa reflexão. Qual é o verdadeiro valor de salvar um dente natural? Depois de tudo que a gente conversou aqui, fica claro que a resposta vai muito, mas muito além da aparência, não é mesmo? A saúde de verdade começa pela boca. E agora a gente entende um pouco melhor o porquê disso tudo.